Olá, pessoal! A aula de hoje é um presente para você que se interessou na mentoria Intestino Inabalável. Essa mentoria ela foi criada baseada no que eu via todas as vezes que eu ia a algum congresso ou que eu tinha oportunidade de encontrar algum colega médico. Muitos me falavam, Lívia, eu vejo você falando de desbiose e eu não sei nada disso, ou eu gostaria de saber abordar isso nas minhas consultas. Ou ainda, os pacientes chegam falando sobre isso e eu não sei. Muitos me falam assim: eu quero fazer a sua mentoria para eu aprender qual é o melhor probiótico ou qual é a melhor estratégia para tratar esse perfil de pacientes. Muitos fazem até o teste respiratório nos seus consultórios, mas ainda têm insegurança para fazer um laudo de forma adequada ou até para tratar esses pacientes, e foi desta necessidade que surgiu a mentoria Intestino Inabalável. E nos últimos tempos eu já tive a oportunidade de acompanhar muitos, mais de 30 médicos que tiveram suas carreiras transformadas depois que aprenderam com segurança a diagnosticar e a tratar não só os quadros de desbiose intestinal, mas as condições funcionais do trato gastrointestinal. Porque os pacientes com doença funcional são a grande maioria no consultório, principalmente do gastroenterologista, mas também no consultório dos nutrólogos, dos ginecologistas, geriatras, clínicos. Esses pacientes estão em todos os lugares, porque a desbiose intestinal e as doenças funcionais, elas são uma nova epidemia que nós estamos vivendo. E o profissional que não estiver capacitado para cuidar destes pacientes, para diagnosticar esses pacientes de forma correta, para argumentar quando o paciente te traz uma dúvida, ele vai ficar e já está ficando para trás. Porque hoje os nossos pacientes são munidos de conhecimento. O próprio chat GPT permite com que um paciente já chegue no seu consultório sugestionando algum diagnóstico. E alguns profissionais veem isso, inclusive, com maus olhos. Mas eu vejo isso, sim, com bons olhos. É importante que o paciente se empodere de conhecimento. Porque esse paciente com conhecimento, ele é muito mais disposto a aderir à conduta que você vai propor. E cabe a você, profissional de saúde, se capacitar para cuidar destes pacientes. A medicina tradicional ela é muito baseada em tratar sintomas, mas o paciente hoje ele não se contenta mais em ter seus sintomas aliviados. Ele quer saber a causa do problema dele. Ele quer um tratamento mais resolutivo. E eu sei que muitos de vocês estão cansados de ver esses pacientes pulando de galho em galho, passando em diversos médicos, voltando na sua consulta e te falando que não melhoraram, ou pior ainda, não voltando. É uma área em crescimento, cada vez mais nós vemos pacientes sofrendo com esse tipo de problema e carentes de profissionais dispostos a dar para eles esse olhar ampliado acerca da saúde deles. E é por isso que hoje eu tenho um consultório de sucesso e eu tenho muito orgulho do que eu construí. Eu me formei há 15 anos, mas nos últimos 10 anos eu dediquei o meu consultório ao tratamento de pacientes com doenças funcionais do trato gastrointestinal, que se interligam muito com os quadros de desbiose intestinal. E talvez por ter passado por isso durante muitos anos na minha vida, eu consigo sim ter essa empatia pelo paciente. Mas mais do que ter empatia pelo paciente, eu consigo olhar para aquele paciente e identificar a origem do problema. E a partir dali, a gente vai traçar estratégias de tratamento. Estratégias essas que vão envolver um diagnóstico correto, porque eu vejo muitos pacientes que chegam até mim sem nenhum diagnóstico ou inconformados com o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Alguns deles realmente têm síndrome do intestino irritável, mas alguns desses, inclusive, não foram minimamente avaliados para diagnósticos diferenciais. E é claro que o diagnóstico de intestino irritável é sim um diagnóstico de inclusão.
Mas quando a gente olha para uma lupa, a gente sabe que tem muita coisa por baixo desse pano. E muitas vezes a origem desse intestino irritável está sim relacionado a um quadro de desbiose intestinal, ao intestino permeável e, portanto, mais hipersensível. E que tratando essa origem, eu posso sim trazer muito mais qualidade de vida para o meu paciente. E na mentoria Intestino Inabalável, vocês vão ter acesso a tudo que eu faço no meu consultório e que eu tenho visto nos últimos mais de 10 anos pacientes com evoluções positivas, pacientes que simplesmente não têm mais síndrome do intestino irritável porque a gente tratou a base, ou que tem síndrome do intestino irritável, mas que aprenderam a identificar os seus gatilhos e a se comprometer com o seu tratamento. Nos últimos anos, eu tive sim um destaque que veio da rede social, mas que veio muito do boca a boca dos meus pacientes em grupos de pacientes do Facebook, falando sobre a experiência que tiveram no meu consultório. E é você, médico e profissional de saúde, que precisa dar para o seu paciente essa experiência de saúde diferente. E os nossos pacientes estão muito carentes disso. E eu convido você, na aula de hoje, a olhar com um olhar um pouquinho diferente para esses 3 diagnósticos: o SIBO, o IMO e o ISO. E eu vou explicar para cada um de vocês o que é isso, porque eu sei que tem gente que está aí falando, meu Deus, eu nem sabia que tinha essas outras siglas. Mas mais do que isso, a aula de hoje a gente vai focar no diagnóstico. Eu quero que você me acompanhe até o final e reserve esses minutinhos e me dê a oportunidade de te trazer esse olhar um pouquinho além do óbvio quando a gente fala dessas condições. Então, aqui é a minha apresentação. Eu sou a doutora Lívia Guimarães, eu sou médica gastroenterologista formada, fiz residência médica na Universidade Federal de São Paulo e também nos últimos anos venho aprimorando meus estudos na prática da gastroenterologia funcional, na nutrologia e nessa abordagem um pouco fora da casinha para cuidar desses pacientes. Esse olhar um pouco mais ampliado, mas nunca deixando de levar em consideração a base fisiopatológica das doenças, as evidências científicas e sim o que a gente há de melhor para cuidar desses pacientes. Então, quem é o paciente que eu devo desconfiar de SIBO? Muitas vezes é o paciente que já procurou diversos médicos e que ele fala que ninguém descobre o que eu tenho. Não gosto nem de comer fora de casa para não sofrer com o intestino. É um paciente que já vem para a gente com medo de comer, com múltiplas restrições alimentares. Já fiz diversos exames e nunca acharam a origem do problema. Antes eu comia de tudo e não sentia nada. E principalmente, esse paciente que tem uma data que a partir dali o intestino dele nunca mais foi o mesmo, a gente tem que pensar em desbiose. Então, aquela síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, muitas vezes ela é o reflexo de um quadro de SIBO ou desbiose intestinal. Então, muitas vezes o paciente traz essa informação para a gente. Eu tive Covid, eu tive uma infecção, eu fiz uma viagem e nunca mais o meu intestino foi o mesmo. Mas isso pode ser depois de um medicamento que o paciente usou, por exemplo, usou um Prazol para tratar uma gastrite e zoou o intestino, fez uma cirurgia abdominal, retirada de vesícula, apêndice, ou até pélvica, uma cirurgia para endometriose, um parto cesáreo, principalmente se foi uma cirurgia mais complicada, mas nem sempre foi uma cirurgia que trouxe algum comemorativo. E vamos falar um pouquinho primeiro do que é o SIBO, o Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. O SIBO é uma condição em que há uma presença excessiva de bactérias no intestino delgado. O intestino delgado, que é um órgão de absorção de nutrientes e imunológico. É no intestino delgado que mora mais de 80% do nosso sistema imunológico. E se esse intestino delgado, que é um órgão que foi feito
para ter sim micro-organismos, mas não em excesso, se ele é exposto a esse excesso de bactérias, a uma densidade maior de bactérias, a gente chama de supercrescimento bacteriano de intestino delgado. E o SIBO tem muitos sinais e sintomas que são muito parecidos com os sintomas de síndrome do intestino irritável. E é esse excesso de bactérias que leva a esses sintomas intestinais e extraintestinais nos nossos pacientes. E eu queria trazer para vocês esse olhar do SIBO não só como um excesso de bactérias. Na verdade, a gente sabe que o que acontece no SIBO é uma perda de diversidade da microbiota de intestino delgado. Quando a gente olha com uma lupa para o que está acontecendo no intestino delgado de pacientes portadores de SIBO, e esse é um estudo do grupo do Dr. Mark Pimentel, que foi apresentado em 2020, mostrando que a microbiota de intestino delgado de pacientes portadores de SIBO, ela na verdade tem uma perda de diversidade. A diversidade é o número de diferentes bactérias, de diferentes espécies que habitam naquele microambiente, naquele ecossistema que é o intestino delgado. A perda de diversidade, ela está intimamente relacionada ao supercrescimento. É como se esses micro-organismos eles competissem por espaço e por alimento no nosso intestino. E se eu tenho uma quantidade reduzida de espécies, é porque eu tenho alguma espécie que está ocupando esse espaço a mais, num padrão de supercrescimento. E quando a gente fala de SIBO, apesar de parecer um supercrescimento de bactérias, dá a impressão de que é qualquer bactéria e que poderiam ser inclusive bactérias boas, mas hoje a gente já conhece essa disrupção de microbiota que acontece no intestino delgado. Há um predomínio de proteobactérias. Bactérias essas que em excesso são consideradas sim bactérias pró-inflamatórias. Bactérias essas que têm em sua parede bacteriana o LPS, que é uma toxina muito estudada relacionada a diversas condições inflamatórias crônicas, que vão desde ansiedade, depressão, a doenças cardiovasculares. Essas proteobactérias, elas estão na condição do SIBO, elas estão em predomínio. Então, há uma maior abundância dessas proteobactérias e uma redução do filo Firmicutes. Os Firmicutes, que deveriam ser o filo mais predominante no intestino delgado de indivíduos saudáveis, nos indivíduos com SIBO estão reduzidas. Então, há uma redução de micro-organismos protetores, criando um espaço para o supercrescimento desses micro-organismos que são potencialmente pró-inflamatórios. E é essa redução de diversidade que se relaciona com o supercrescimento bacteriano de intestino delgado. E esse aumento de proteobactérias foi relacionado a sintomas como inchaço, urgência para evacuar, mostrando que o perfil microbiano alterado no SIBO pode contribuir para a gravidade dos sintomas em pacientes com síndrome do intestino irritável. Então, mostrando para vocês que essa associação de intestino irritável com o SIBO, ela está cada vez mais clara na literatura científica. E que hoje a gente já conhece quem são as principais bactérias causadoras de SIBO. E quando a gente pensa na prevalência do SIBO, será que o SIBO é uma condição rara que eu não preciso me preocupar? A gente sabe que não. O SIBO é detectado em cerca de 33% dos pacientes que têm queixas gastrointestinais. E, gente, aqui não é queixa intestinal, não é diarreia e bloating. É 33% dos pacientes com queixas gastrointestinais diversas, inclusive sintomas como dispepsia funcional. Cada vez mais nós vemos essa associação com SIBO. Então, o profissional que não está diagnosticando SIBO, ele simplesmente não está procurando.
Pacientes com sintomas gastrointestinais, especialmente os pacientes que têm bloating e distensão, eles merecem ser investigados para o diagnóstico de SIBO. Por quê? Em 43 até 68% dos pacientes que tinham queixa de bloating e distensão abdominal, o SIBO foi identificado. Gente, 68% é uma associação muito alta. Se o seu paciente está se queixando de distensão abdominal e desconforto relacionado a essa distensão, que é o bloating, ele deve ser investigado para SIBO. Os fatores de risco incluem uso de inibidores de bomba de prótons, idade avançada e o consumo de álcool, mas a gente sabe que tem muito mais do que isso quando a gente vai olhar para os fatores de risco. Além disso, o SIBO está associado a muitas condições, entre eles dispepsia funcional, que é aquele paciente que tem gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável, constipação ou diarreia funcional, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, cirrose, doença hepática associada ao metabolismo, pancreatite, diabetes, são inúmeras as condições associadas ao SIBO. Em muitas dessas doenças, a gravidade da condição está relacionada à presença do SIBO, sugerindo que o SIBO pode sim exacerbar os sintomas dessas doenças. Então, eu não estou aqui para falar que dispepsia funcional na verdade é SIBO, nem que síndrome do intestino irritável na verdade é SIBO. Mas nós sabemos que há uma alta associação e que o SIBO pode ser sim a causa do sintoma do seu paciente. Então, a gente precisa investigar. Indícios de que o seu paciente pode ter SIBO. É um paciente que geralmente piora quando você tenta introduzir fibras pré-bióticos ou probióticos. É muitas vezes um paciente que fala que começou depois de uma gastroenterite, mas nem sempre o paciente se lembra qual foi o gatilho. Os sintomas podem melhorar temporariamente quando o paciente usa antibiótico para outra condição. Então, o paciente usou um antibiótico para amidalite, para sinusite, ficou um tempo bem, depois ele volta a ter sintomas. Um paciente constipado, que quanto mais fibra ele come, mais ele piora dos sintomas. Paciente que não tolera aqueles docinhos fit que são adoçados com xilitol, eritritol, maltitol e carboidratos fermentativos. Pacientes em pós-operatório de cirurgias abdominais, principalmente cirurgia bariátrica. Gente, cirurgia bariátrica é um fator de risco irreversível para SIBO. Ressecções intestinais, o paciente que tem alguma doença intestinal que tirou a válvula ileocecal, mas qualquer ressecção intestinal pode ser fator de risco para SIBO. Colecistectomia, apendicectomia, qualquer cirurgia abdominal pode ser fator de risco para SIBO. Pacientes celíacos que continuam com sintomas mesmo na dieta sem glúten. Pacientes com doença inflamatória intestinal que têm uma exacerbação da doença e que os marcadores inflamatórios não estão elevados. Antes de falar que esse paciente que tem doença inflamatória intestinal também tem síndrome do intestino irritável, é de bom tom a gente afastar SIBO. Os sintomas que são mais característicos do SIBO: gases e distensão abdominal, dor ou desconforto, diarreia ou constipação, gordura nas fezes. E esse paciente não precisa chegar para você com aquela esteatorreia clássica que ele tem o cocô amarelo, que boia no vaso, com muito mau cheiro. Às vezes, essa esteatorreia vai ser percebida de forma mais sutil, com fezes que boiam, com fezes, às vezes, com uma coloração um pouco mais amarela. Às vezes, o paciente vê aquela névoa de gordura em cima das fezes. Isso nós, como profissionais de saúde, precisamos perguntar ativamente, porque o paciente, às vezes, não vai achar ou vai ficar com vergonha de contar uma condição dessa. Paciente pode ou não ter sintomas sistêmicos, como perda de peso, e a perda de peso ela não é obrigatória, inclusive muitos pacientes com obesidade também têm SIBO. Deficiências nutricionais, com um destaque para B12, ferro, magnésio, devido à má absorção desses nutrientes.
fadiga que pode ser causada inclusive por essas deficiências, anemia, especialmente ferropriva ou por deficiência de B12, sintomas extraintestinais que são muito comuns, como por exemplo brain fog ou a névoa mental, que é uma dificuldade de concentração que o paciente observa que piora, e às vezes o paciente traz para a gente que essa névoa mental ela flutua ao longo do dia. Sintomas relacionados a intolerâncias alimentares. Aquele paciente que é intolerante a tudo, o problema não é o alimento, é o intestino dele que está doente e é muito provável que ele tenha SIBO. Então, um adulto que começou com intolerância à lactose, à frutose, aos polióis, a todos os grupos de FODMAPs, a gente tem que pensar em SIBO. Eu vejo pacientes que chegam até mim com dietas muito restritas, porque cada profissional de saúde que eles passavam tiravam o alimento dele. Ah, deve ser a lactose, deve ser o glúten, deve ser a frutose, deve ser o xilitol. E aí o paciente chega, às vezes, comendo nada, comendo arroz e frango. E não tem mais o que tirar. O tratamento desse paciente não é a dieta, ainda que a dieta vá fazer parte do tratamento, mas ele precisa de um diagnóstico. E muitas vezes esse paciente que é intolerante a tudo, na verdade, o que ele tem é o SIBO. E o diagnóstico que a gente tem de melhor no nosso país para diagnóstico do SIBO é o teste dos gases expirados. Até o momento que a gente tem aqui no Brasil é a dosagem de hidrogênio e metano no ar expirado. Então, esse é o exame mais frequentemente utilizado. A lactulose é o substrato mais utilizado no nosso país. Ela traz junto consigo um risco de falsos positivos, porque se o paciente tem um trânsito muito rápido, essa lactulose pode chegar no intestino grosso antes, dando um falso positivo, enquanto o teste com o substrato glicose, ele tem menos risco de falso positivo, mas ele pode trazer um risco de falsos negativos. Esses exames não têm uma validação universal quando comparados à cultura de aspirado duodenal. Porém, a cultura de aspirado duodenal, que seria o padrão ouro para o diagnóstico de SIBO, é um exame que nós não temos disponível no nosso país. Isso porque não basta coletar a secreção do intestino delgado. Essa secreção ela teria que ser coletada com um catéter que não fosse contaminado pela microbiota de boca, de estômago, de esôfago. Então, a gente não tem como fazer esse diagnóstico, porque na prática a gente não tem esse catéter que faça essa coleta do aspirado de delgado sem contaminar com o resto do trato gastrointestinal. Então, apesar de ser o padrão ouro, quando a cultura desse aspirado tem mais de 10 elevado à terceira unidades formadoras de colônia, esse é o padrão ouro, mas a gente não tem disponível no nosso país para o nosso uso na prática clínica. Então, o que a gente tem é o teste respiratório dos gases expirados com hidrogênio e metano de preferência. Os achados de outros exames e achados clínicos podem nos ajudar no diagnóstico, sem dúvida. Um paciente que tem deficiência de ferro, deficiência de B12, níveis elevados de ácido fólico, eu tenho que pensar em SIBO. Alterações de exames fecais, como presença de gordura nas fezes na ausência de uma insuficiência pancreática, restos alimentares, alteração no pH, de marcadores de inflamação e até de permeabilidade intestinal, sintomas gastrointestinais como distensão, inchaço, bloating, diarreia, constipação, eles são comuns em pacientes com SIBO, mas a gente sabe que esses sintomas eles são comuns a muitas doenças, desde síndrome do intestino irritável, doença celíaca e intolerâncias alimentares. Então, ter um diagnóstico é importante. Se o paciente tiver possibilidade de fazer o teste respiratório, é o que a gente tem de melhor para esse diagnóstico, nunca se esquecendo dos demais achados de exames. Quando a gente olha a comparação da lactulose com a glicose, a gente sabe que a lactulose ela traz consigo um risco de falso positivo, enquanto a glicose traz um risco de falso negativo. A gente tem que pesar na balança na hora de escolher o substrato.
Vamos falar um pouquinho então, a gente falou do SIBO, mas a gente sabe que há outros tipos de desbiose que eu citei para vocês. O SIBO, que é o supercrescimento bacteriano de intestino delgado, o IMO ou IMO, que é o supercrescimento de metanógenos intestinais, e o ISO, que é o ISO, que é a superprodução de sulfeto de hidrogênio no intestino. Vejam que IMO e ISO não se referem a intestino delgado. E esse é o pulo do gato que talvez você não tenha percebido. Se eu tenho uma elevação da produção de metano ou de sulfeto de hidrogênio em qualquer momento do trato gastrointestinal do meu paciente, isso já é patológico. Por isso que não tem o S de Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Não é SIMO. É IMO, qualquer lugar do intestino, é Intestinal Methanogens Overgrowth, supercrescimento de metanógenos no intestino. E neste artigo, que também é do grupo do Dr. Mark Pimentel, ele mostrou que pacientes com síndrome do intestino irritável que tinham produção de sulfeto de hidrogênio e de hidrogênio tinham um padrão de diarreia. Assim como pacientes com síndrome do intestino irritável constipada tinham uma maior produção de metano. Mas mais do que isso, nesse artigo ele publicou que a microbiota de intestino delgado desses pacientes, ou seja, quem é que está produzindo esses gases, a gente já conhece. Enquanto o SIBO por hidrogênio é relacionado às enterobactérias, que são principalmente E. coli e Klebsiella, o sulfeto, ele geralmente é produzido por esses dois grupos de bactérias, que são Desulfovibrio e Fusobacterium, e o metano é relacionado ao Methanobrevibacter. Ainda ele mostrou que na síndrome do intestino irritável diarreica, a produção de sulfeto de hidrogênio ou de hidrogênio foram relacionados à diarreia, enquanto a produção de metano foi relacionada à constipação. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do exame que é o teste respiratório com hidrogênio. Nesse caso, a gente vai observar essa curva que o paciente fez um pico a partir dos 90 minutos. Quando a gente fala de SIBO, a gente fala de intestino delgado. Há um aumento de 20 ppm acima do basal ainda no intestino delgado. E no adulto, o intestino delgado ele vai até 90 a 100 minutos. Então, se houve um pico antes ou até 90 minutos, a gente diz que esse exame é positivo. Então, neste caso aqui, foi um caso positivo para SIBO. O hidrogênio começou em 9, aos 75 minutos começou a subir para 19, mas ainda não tinha positivado, e aos 90 minutos positivou com um pico bem elevado de hidrogênio, SIBO positivo. E esse teste, que é o teste que a gente tem mais moderno no nosso país, que dosa os dois gases, o gás hidrogênio em azul e o gás metano em verde. O hidrogênio, o corte é igualzinho ao do aparelho antigo. Se o paciente fez um pico de 20 acima do basal antes de 90 minutos, eu posso dizer que esse paciente tem SIBO. Então, essa paciente aqui tem SIBO. Ela começou com hidrogênio em 7 e aos 60 minutos ela já positivou, subiu para 29 e chegou a fazer um pico altíssimo de 84 aqui ao final do exame, mas esse 84 já foi em intestino grosso. A partir de 100 minutos já é intestino grosso. Mas ainda no delgado ela fez um 48 aqui, que é bem elevado. E o metano, gente, lembra que eu falei que o metano a gente não fala SIMO, a gente fala IMO, Intestinal Methanogens Overgrowth. Se a qualquer momento a produção de metano estiver acima de 10 ppm, esse exame já é positivo. E essa paciente já começou no 12. O corte do metano, ele não depende da linha de base. É 10 a partir de qualquer momento. Isso aqui, gente, já valeu você ter esperado a aula até aqui.
Porque o que eu estou pegando de pessoas que compraram o aparelho e estão laudando esse exame incorreto, porque estão laudando o metano como se fosse o teste de hidrogênio. O hidrogênio ele tem que subir 20 acima do basal nos primeiros 90 minutos. O metano não. O metano é acima de 10, não importa qual foi o basal, a qualquer momento. O corte do metano é reto no 10 de todos os pacientes. Subiu acima de 10 a qualquer momento, já é positivo. Essa paciente aqui já começou com teste positivo, mas ao longo do tempo ela subiu. Não existe mais terminar esse exame com 90 minutos. Se eu estou falando de uma condição que pode afetar até o intestino grosso e isso vai ser patogênico, se eu termino o exame com 90 minutos, eu estou deixando de diagnosticar o paciente que vai subir no intestino grosso. E lembra que metano, eu não estou falando só de intestino delgado. Se o meu paciente viesse com metano zerado e subisse no último, ainda assim ele teria o diagnóstico de IMO positivo. Então, não cometa o erro de terminar o exame antes de, no mínimo, 120 minutos, certo? Já valeu a dica, eu tenho certeza que talvez alguns de vocês que estão vendo essa aula estavam interpretando esse exame de forma incorreta. Esse exame aqui dessa paciente positivo para cibohidrogênio e positivo para imometano, os dois gases positivos. Trouxe para vocês esse exame que nós não temos no nosso país, mas que acredito que em breve será uma realidade e você que é médico especialista em desbiose não pode pagar o mico de não conhecer tudo que a gente pode oferecer para o nosso paciente. E esse exame é o Trio Smart, que é o único exame que até o momento é capaz de detectar os 3 principais gases produzidos pelas bactérias intestinais: hidrogênio, metano e sulfeto de hidrogênio. Esse exame, ele também avalia durante o período de tempo de 120 minutos e ele avalia o hidrogênio. Lembrando que o limite do hidrogênio é 20 acima do basal nos primeiros 90 minutos, o corte do metano é 10 a qualquer momento do teste. E o corte do sulfeto de hidrogênio é 3 e níveis acima de 3 a qualquer momento do teste são positivos. Então, muito em breve, se Deus quiser e se a Anvisa permitir, pode ser que a gente tenha no nosso país. Por enquanto, a gente não tem essa possibilidade, a gente só tem a possibilidade de fazer o exame de hidrogênio e metano. A gente precisa saber que o sulfeto de hidrogênio também é um gás relacionado à diarreia, enquanto o metano é um gás relacionado à constipação. O cibo, ele cada vez mais a gente entende que mais do que um supercrescimento bacteriano de intestino delgado, há uma disrupção da microbiota do microambiente intestinal no intestino delgado. Há um aumento na capacidade de fermentar carboidratos e, portanto, esses pacientes ficam intolerantes aos carboidratos. A via hidrogênio e sulfeto de hidrogênio estão aumentadas no cibo e há uma maior produção de aminas biogênicas. O corte para diagnosticar o cibo hoje é mais do que 10 a terceira unidades formadoras de colônia. Antigamente, esse corte era 10 a quinta. Os últimos estudos nos mostraram que acima de 10 a terceira já é relacionado a sintomas e já é relacionado a uma maior produção dos gases no ar expirado. Aqui, esse artigo eu coloquei aqui para vocês para mostrar que as 3 espécies características de cibo hidrogênio são E. coli,
Klebsiella pneumoniae e Klebsiella aerogenes. Então, a gente já sabe quem são as causadoras de SIBO. A gente não pode dizer que o SIBO é uma infecção, mas ele está relacionado a essa disrupção do microambiente intestinal, permitindo que essas bactérias, que a gente poderia chamá-las de oportunistas, ficassem nessa situação de supercrescimento. Há estudos mostrando que a grande diferença do cibohidrogênio para o IMO, que é o metano é produzido por arqueias e ele está mais relacionado à idade, e pacientes com metano têm menor deficiência de B12, enquanto os pacientes que tinham microbiota produtora de hidrogênio, eles foram mais relacionados a um quadro de diarreia, foram comuns em pós-operatório de colecistectomia, em pacientes diabéticos e pacientes submetidos à cirurgia de Y de Roux. O metano ele é associado a um retardo no tempo de trânsito intestinal, não somente de cólon, tá? O metano não é relacionado só à constipação. O metano está relacionado a um retardo da motilidade de todo o trato gastrointestinal, inclusive com o retardo do tempo de trânsito de intestino delgado. E esse retardo no trânsito de intestino delgado pode, inclusive, ser um fator de risco para o paciente que também tem SIBO, tá? Então, o IMO, ele está relacionado a um tempo de trânsito intestinal total e tempo de trânsito em delgado mais longos. O metano, ele é considerado um gasotransmissor. Ele vai afetar a motilidade do intestino. E o metano, ele muitas vezes vem relacionado a uma disfunção metabólica. Então, nesse estudo, ele avaliou a erradicação de metano e do Betanobrevibacter smithii, que é o grande produtor de metano no trato gastrointestinal humano, e com essa erradicação, houve uma melhora do colesterol, do LDL, da insulina e níveis mais baixos de glicose em indivíduos pré-diabéticos e com obesidade. Então, o metano ele está relacionado com uma disfunção de metabolismo mais importante. Os sintomas gastrointestinais também foram melhorados com a erradicação do metano. Então, esses pacientes eles tiveram menos constipação, menos esforço para evacuar e um aumento do peso das fezes, sugerindo que as fezes ficaram menos ressecadas, menos constipadas. E a terapia com antibióticos não resultou em alterações no tempo de esvaziamento gástrico ou na utilização de energia, mostrando que o benefício metabólico foi realmente por essa erradicação microbiana, não foi por uma mudança na taxa de absorção de nutrientes. Então, o metano ele pode estar mais relacionado com esses desequilíbrios metabólicos. E quando a gente fala de SIBO, a gente tem que entender que o SIBO ele é uma consequência e que as causas do SIBO podem estar relacionadas a alterações de motilidade, alterações estruturais, alterações de imunodeficiências, medicamentos, outras condições associadas. E aqui ele cita a síndrome do intestino irritável, a dispepsia, a síndrome das pernas inquietas, rosácea, obesidade, cistite intersticial. Há muitas condições que são associadas a SIBO. E quando a gente pensa nas causas do SIBO, a gente tem que focar na digestão. Então, pacientes que por algum motivo tenham um processo de digestão prejudicada são pacientes de risco para SIBO. Alteração de motilidade, como por exemplo uma aderência, uma obstrução mecânica, mas nem sempre uma obstrução física. Pode ser, por exemplo, um hipotireoidismo, um quadro de hipermobilidade articular, que muitos de vocês desconhecem, mas é um fator de risco importante para SIBO. Desequilíbrios do sistema nervoso autonômico. A imunidade intestinal também vai impactar nessa capacidade de defesa do paciente desse excesso de bactérias. Então, situações como infecções crônicas, estresse, deficiência de GA secretória,
ou mesmo a medicamentos, principalmente prazóis, opioides, antidepressivos, antidiarreicos. Há muitos medicamentos que podem impactar na composição da microbiota intestinal. E cada vez mais os estudos nos mostram a grande associação do SIBO com diversas condições de todos os aparelhos e sistemas, desde condições intestinais a condições autoimunes, doença cardiovascular, doenças do metabolismo, desordens endócrinas, nefropatia, hepatopatia, doenças dermatológicas, neurológicas, ou seja, o SIBO afeta o corpo inteiro. Não dá para a gente achar que SIBO é uma doença da moda. O que a gente precisa entender é que a condição da disbiose intestinal está intimamente relacionada a diversas doenças crônicas que o nosso paciente pode apresentar. E cuidar deste intestino pode fazer parte, inclusive, da melhoria dessas condições sistêmicas que possam ser afetadas. A síndrome do intestino irritável, há vários estudos que mostram essa associação e essa meta-análise de 25 estudos mostrou uma prevalência de 31% de SIBO em pacientes que têm síndrome do intestino irritável contra apenas 9% no placebo, mostrando que quem tem síndrome do intestino irritável tem quase 4 vezes mais chance de ter SIBO. Então, a gente tem que pensar em SIBO no paciente que tem intestino irritável. Também o paciente que tem doença hepática gordurosa não alcoólica tem uma altíssima associação com SIBO, principalmente nos estágios mais avançados da doença, como a cirrose e a esteatohepatite. Então, pacientes que são hepatopatas, nós precisamos pensar em SIBO também. H. pylori é muito fortemente associado a SIBO como causa, consequência, são coisas muito relacionadas. E em um estudo, 52% dos pacientes que tinham H. pylori também tinham SIBO, contra somente 21 dos que não tinham H. pylori. Então, o H. pylori, quando ele impacta na produção de ácido no estômago, ele acaba sendo um fator de risco. E há um overlap entre condições que são associadas tanto ao H. pylori quanto ao SIBO, entre elas psoríase, diabetes, Parkinson, doenças inflamatórias intestinais, encefalopatia hepática, síndrome metabólica, urticária, cirrose, rosácea. Há muitas condições sistêmicas associadas tanto ao H. pylori quanto ao SIBO. E eu queria trazer para vocês aqui a associação da névoa mental, que é o brain fog, a essa produção de gases e bloating no intestino. Então, o uso de probióticos pode, inclusive, piorar esse sintoma de névoa mental, porque muitos probióticos, principalmente aqueles ricos em lactobacilos, eles são grandes produtores de D-lactato, e esse D-lactato ele pode estar relacionado a essa névoa mental, tá? Então, brain fog, 68% dos pacientes tinham SIBO, contra 28% dos que não tinham brain fog. Brain fog, névoa mental, principalmente se for uma coisa flutuante, que é diferente de um quadro demencial, que é progressivo. A névoa mental, ela tem momentos do dia que ela é pior, eu tenho que pensar em SIBO. E 77% com brain fog tiveram acidose por D-lactato, em comparação com apenas 25% dos pacientes que não tinham esse sintoma. E por último, mas não menos importante, eu queria lembrar vocês que o SIBO não é só um excesso de bactérias. Há um processo de inflamação crônica de baixo grau. Há um processo de má absorção e de fermentação de carboidratos, de desconjugação dos sais biliares, que pode estar relacionado com a diarreia por má absorção de sais biliares, a má absorção de macro e micronutrientes, essa menor produção de ácidos graxos de cadeia curta, que está intimamente relacionado com o intestino permeável, que é o leaky gut, e essa translocação do LPS microbiano,
O LPS, que é aquela toxina presente na parede das bactérias gram-negativas que a gente viu lá no início, aquelas proteobactérias, que são as grandes causadoras do SIBO, seja o SIBO hidrogênio ou o ISO, que é o SIBO por sulfeto, levando a um processo de inflamação crônica, desnutrição, deficiências nutricionais. Tratar SIBO só com antibiótico não resolve todo esse desequilíbrio que está acontecendo no intestino delgado do seu paciente. Ou seja, a gente, quando pensa em SIBO, a gente precisa lembrar dos diagnósticos diferenciais, a gente precisa individualizar o nosso cuidado, não há protocolo de tratamento com antibióticos que vai ser resolutivo para todos esses pacientes. A gente precisa ouvir e valorizar a queixa do nosso paciente, mas mais importante, a gente precisa buscar as causas e prevenir a recorrência. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui até o final. Eu quis dar essa aula de presente para vocês, porque eu sei que muitos médicos ainda têm pouca experiência com desbiose intestinal e SIBO, e hoje eu vejo que é uma missão da minha vida propagar o conhecimento acerca dessas condições, porque foram condições que, a partir do diagnóstico, eu mudei a minha vida, eu mudei o meu consultório, eu pude transformar a vida de muitos pacientes e hoje eu posso transformar a vida e a carreira de muitos médicos que me escolhem para ser sua mentora. Porque muitas vezes a gente aprende a tratar condições graves com muita maestria na faculdade, nos hospitais terciários, mas o grosso do consultório do gastroenterologista, que são pacientes com doenças funcionais, a gente não sai capacitado da residência para tratar. Quantas vezes eu, na residência, tratava pacientes com cirrose, com doença inflamatória intestinal, e quando eu me vi no meu consultório atendendo todos os dias pacientes com doenças funcionais, eu tinha muita insegurança acerca desse tratamento. E na mentoria Intestino Inabalável, nós vamos abordar de forma profunda todas as condições funcionais do trato gastrointestinal. Desbiose vai entrar, claro, SIBO, a gente fala muito sobre as condições associadas, dispepsia funcional, síndrome do intestino irritável, suplementação, dieta, abordagens além da medicação, mas também abordagens medicamentosas que a gente pode usar nesses pacientes. Na mentoria, nós temos um grupo para discussão de casos clínicos, a gente tem muitas aulas práticas de trazer o caso clínico, o que fazer, o que prescrever, e eu vou pegar na sua mão para que juntos a gente possa trazer esse sucesso no tratamento dos seus pacientes e na sua percepção de valor, porque muitas vezes a gente, como médico, a gente vai se sentindo desvalorizado, porque atende convênio, porque não é valorizado, porque o paciente não enxerga valor no que você está entregando. E talvez o que você esteja entregando realmente não esteja aquém do que o seu paciente merece. Talvez o que você esteja entregando realmente não esteja trazendo transformação na vida do seu paciente. E através da mentoria Intestino Inabalável, muitos profissionais tiveram a sua vida e a sua carreira transformadas. E se você quiser me escolher para ser sua mentora, vai ser um prazer te acompanhar nesse processo de evolução e de crescimento. Um abraço e eu espero vocês na mentoria.